Ok. Então, aqui eu tenho a tabela que a gente vem trabalhando já há alguns dias, tá? Que é a tabela das despesas. Para a gente trabalhar filtros e tabela dinâmica, eu dei uma incrementada na tabela, tá? Eu acrescentei novos campos. Eu criei novas bases de dados, tá? Então, não tinha a coluna, né? O campo empresa e também não tinha o campo categoria, tá? Então, esses dois campos foram criados, tá? O resto permanece igual. E aqui na base de dados, então eu já tinha criado, na verdade, né? Eu só complementei. Eu criei, então, a categoria e ajustei, então, completei a tabela de empresas, tá? Então, eu chamei aqui de T empresa, de tabela empresa, e aqui eu chamei de T categoria. Eu tenho as listas também, né, de empresas e de categoria. Só que da empresa, eu não fiz a lista pela razão social, tá? Eu fiz pelo nome fantasia, tá bem? Então, inclusive, até o nome da lista é L nome fantasia, tá? Aqui tá ele, L nome fantasia. Que é simplificado, tá? Por exemplo, aqui, assinar a Lacerda Cunha, não tem nome fantasia, é o mesmo nome, mas é o Bito ali, tá? Na subida para o Laranjal. O WMS Supermercado também não tem nome fantasia, mas é o Big. O Krolofo também não tem o nome fantasia, mas é o macro atracado Krolofo, né? Então, bota só Krolofo. E o Neri Mank, que é aqui do Armazém Colonial, eu só botei Colonial, tá? Para facilitar e eu não ter aqui muito espaço, né? À disposição para o campo empresa, tá? E as categorias, então, eu fui vendo o que, que era cada um dos produtos. E quando eu não tinha, não me vinha um nome na cabeça, tá, é outros então, tá? Então aqui não quer dizer que sejam só essas categorias, podem ter outras, né, conforme que a gente compra, né? Ou se a gente quiser detalhar o detalhe do detalhe, tá? Mas para nossa aula aqui não precisa. Se eu tivesse 5 categorias só, serviria na boa para o propósito, tá? Quanto menos coisa, até mais fácil da gente manipular. Então, aqui é a base de dados, então, tá bem? Eu tirei, nessa planilha aqui, eu tirei aquele planejamento, tá? Para eu conseguir ver as tabelas todas aqui certinho e esse negócio não ficar me atrapalhando, tá? Então, aqui está a minha base de dados, a tabela do PIS, COFINS, ICMS, das empresas e das categorias, tá? E eu não tenho outras tabelas para lá agora, nessa planilha aqui. E aqui eu tenho a lista dos produtos, tá? A categoria dos produtos. E aí eu me dei conta do seguinte, mas eu também não vou trabalhar isso, tá bom? Porque daí complica legal, tá? Porque daí eu teria que fazer separados, uma lista de produtos para cada uma das empresas e uma tabela para cada uma das empresas, tá? E o objetivo não é esse, tá bem? Aí eu teria que criar um outro sistema de codificação que daí foge daquilo que a gente precisa ver aqui com vocês. Mas do que eu estou falando? Eu estou falando depois que eu vi essa verificação aqui, ó. O que essa verificação está fazendo? Aí eu estou usando uma função, tá? Estou usando uma fórmula dentro de uma função, para vocês enxergarem, então, o que é. Eu estou contando aqui, ó. O que eu estou contando? Deixa eu dar um zoom aqui. Que é a função quantiC. Todos conseguem enxergar aí? Alguém tem que me dar um sinalzinho aí, tá? Se um enxergar, todo mundo está enxergando, tá? Então, o que ele está fazendo lá, ó? Ele está contando, mas ele está contando o quê? Ele está contando uma condição, ele não está contando qualquer célula, tá? Qualquer registro do meu campo código, tá? Então, lá na tabela produto, que é essa daqui, o campo código, ele está contando esse intervalo. É o intervalo que ele vai contar. Olha lá, ó, é o intervalo. Onde é que está o que eu quero contar? Está aqui, intervalo código, tá? O que eu quero contar? Eu quero ver
o produto, ó, o código do produto. Como assim código do produto de novo? Na tabela código, tu está contando o código? É exatamente isso que eu estou fazendo. Tá? Por quê? Eu quero saber se há duplicidade desse código. Tá? Então, se aparecer um, significa que eu só tenho um código e não existe outro. E aí a minha lógica de pesquisar um produto e pegar o PIS, o COFINS e o ICMS desse produto funciona perfeitamente. Fechou? Onde eu quero chegar com essa contagem? É que se eu tenho dois códigos iguais, eles vão aparecer. E aí o que que acontece? Eu tenho dois. Quando eu fizer o índice, ele vai achar sempre quem? O primeiro. O segundo ele nunca vai achar. Porque é o que faz o índice. Ele achou, para. Ele não continua buscando. Tá bem? Então, quando eu tenho isso, eu tenho que ver, fazer uma programação para esse código. Achou? Beleza. Mas esse código é da empresa lá na linha que eu estou procurando? Se for, beleza. Se não, o que que acontece? Vou para o próximo. Mas para eu fazer isso, eu tenho que fazer programação. Eu tenho que programar o Excel para ele fazer isso para mim. Tá? E aí foge da função índice. A função índice pega o primeiro e estanca ali a parada, tá? Então, como nós não vamos ver programação, eu não vou ver isso com vocês. Tá? Não vou resolver esse problema. Nem que a Marina me peça para fazer a solução do problema, tá, Marina? Porque esse não tem, vai fugir do nosso escopo aqui, tá bom? Então, feito isso, ele vai fazer linha por linha e vai verificar na tabela código quantos códigos existem, tá? Então, aqui, ó, vem o 1. E aí eu pedi para ele formatar, fazer uma formatação condicional, que todo valor maior junto me pinta de vermelho esse negócio aí que eu quero ver onde é que tá. Então, tudo pretinho, aparece os vermelhinhos aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 2, ó. Quem é? Pizza congelada, sadia, mussarela. Então, ó, aqui, ó, esse cara aqui, ó, é igual a esse cara aqui. O código, tá? Então, o que que tem de diferente ali, ó? É que o de cima tem congelado. E tá mussarela sadia, o outro tá congelado, sadia, mussarela. Então, tá dizendo a mesma coisa, mas com posições invertidas dos textos, tá? Tá, mas a quem pertencem esses códigos? Um pertence ao colonial e o outro pertence ao bito. E aí tem diferença. Porque no colonial, o PIS é 1,65. No bito, é 0,65. O COFINS, no colonial, é 7,60. No bito, é 3. No colonial, tem o ICMS de 12. No bito, não tem. E aí eu descubro o quê? Que o bito está fazendo o rolo. Tá bem? Está fazendo o rolo. Primeiro, que ele não está pagando ICMS. Tá? Segundo, que está pagando menos taxa do que deveria. E está recolhendo menos impostos. Bom, mas eu não sou fiscal, também não tem nada a ver com isso. Isso é problema da Receita do Estado, tá? Mas tem diferença aqui e tem coisa errada, tá? Então, quando eu mandar buscar este código, quem vai estar na frente? Sempre o do colonial, porque vai estar na ordem sequencial, ele vai estar na ordem alfabética. E aí, pizza. Fechou. Mas um tem congelado, o outro não tem. Tá? Então, quem vai aparecer sempre? Pela ordem alfabética, o colonial. Então, nunca vai chegar lá no do bito, tá? Bom, mas isso aqui também não importa para nós, tá bem? Isso também não importa. Tem vários outros casos aqui que aparecem isso, tá? Então, é o caso do presunto aqui, ó, da Perdigão. Ó, um é presunto 200 gramas perdigão, o outro é presunto cozido, fatiado, a vácuo, perdigão. Tá? Então, mesmo caso. Aqui é do Bito e agora é o do Colonial. Aqui já inverteu, né? Aqui vai ser feita a primeira leitura do Bito para depois a sequência, a leitura do Colonial, tá?
Bom, mas eu não vou resolver esse problema aqui, porque daí eu ia complicar a parada de vocês e eu não quero fazer isso, tá? Mas eu estou usando uma função aqui, ó, que ela, quando eu enxergo ela, como assim? Vai contar nele mesmo? É, porque a lista é ele, né? Quantos nessa lista ele aparece? Então ele está verificando linha por linha, esse aqui, quantas vezes ele aparece, tá? Então ele lê o código dentro da própria lista onde ele está. Fechou? Então, nós temos aqui a despesa. O que, que eu vou fazer agora aqui? Nós já vimos a ordenação, tá? E aqui ele está ordenado, ó, se eu olhar, ele está ordenado pela data, tá? Porque quando eu estava construindo essa tabela aqui, eu não seguia a data, né? Eu fui pegando notas, fui pegando, e aí a data que estava lá eu inseria, não necessariamente ela estava na mesma ordem, tá? Então, aqui ó, eu fiz uma ordenação, ó, da mais antiga para a mais nova, tá? Nós vimos que quando é texto, ele vai de A a Z. Quando é número, ele vai do maior para o menor. E quando é data, do mais antigo para o mais novo, ou todos os três, vice-versa, tá? E aí eu tenho agora o que a gente chama de detalhe do detalhe, tá? Então, eu posso pedir aqui, ó, para ele filtrar somente as vendas dos meses aqui, ó. Baseado em quê? Na data. Vejam que eu não tenho aqui, ó, detalhado qual é o mês. O mês está inserido na data. E quando eu tenho uma tabela, ele já faz isso de forma automática. Quando eu tenho uma matriz, eu posso adicionar, como a gente viu lá no slide, eu posso adicionar o filtro à matriz. E aí eu passo a ter esses recursos, mas eles não são de uma tabela, tá? Eles são emprestados, digamos assim, para a matriz. E na tabela eles são natos, tá? Eles fazem parte do pacote todo. Então, eu posso querer para ele mostrar somente as de abril. Eu não quero março. Se eu quero que ele me mostre somente as de abril, ó, esses aqui de baixo, ó, a do dia 22 já não vai aparecer. Então, o que, que eu faço? Eu desmarco março, tá bem? E vou dar OK. Repare que essas linhas todas aqui vão sumir, ó. Sumiram. Então, olha lá, ó, da linha 2 à linha 74, ele está omitindo. Por quê? Porque não, as datas desse mês não fazem parte da minha filtragem, tá? Então, eu posso ir no detalhe do detalhe, né? Eu posso querer ver o dia também. Então, aí eu tenho que clicar lá no maisinho. E aí ele vai me mostrar quais são os dias que ele tem na tabela de março. Então, eu só quero do dia 14, desmarco. Ele vai mostrar somente as do dia 14. Fechou? Então, essa é a importância do filtro em uma tabela. Tá? Porque ele elimina uma série de informações que eu não quero analisar. Tá? E quando a gente ver amanhã tabela dinâmica, o negócio se expande mais ainda. Tá? Eu já tenho até a tabela pronta aqui, vou dar só uma palhinha para vocês, tá? Eu chamei de TD, de tabela dinâmica de despesas. E aqui está ela, tá? Amanhã a gente vai ver como fazer isso daqui. Mas vocês precisam ler os slides lá que estão no Moodle lá, tá? Porque já foi explicado como criar a tabela dinâmica. Então, como ela, o conjunto da criação dela é complexo, então a gente vai ver aqui online como fazer, tá? Então, voltando aqui para o filtro, tabela dinâmica é amanhã. Eu posso fazer isso, ó, para qualquer empresa e para qualquer categoria. Eu posso fazer, então, para qualquer coluna, desde que ela me permita fazer isso, tá? Desde que ela tenha informações em que o Excel possa analisar esses dados e mostrar separado para mim. O que, que está por trás disso tudo aqui? Um banco de dados em ação. Tá? Porque todas as coisas que o Excel está fazendo através do filtro, eu posso fazer lá em um banco de dados. Mas a nossa aula é de Excel, não é de banco de dados, não é de programação, tá? Não é ciência da computação.
Então, eu vou agora mostrar todos aqui, ó. Eu nunca comprei, eu acho. Vou mostrar todos aqui. Eu queria pegar um que eu escolhesse um dia, e aí eu escolhesse também a empresa, né? Então, vamos lá para a empresa, então. Eu só quero o do Bito, tá? Então é só desmarcar. Então, todos no mesmo dia, 17 de março, tá? Então, aqui está mostrando somente dos que tem empresa Bito, tá? E aí eu posso escolher também a categoria, fazer uma outra filtragem. Eu vou botar aqui só alimento. Então, clica aqui e eu só quero alimento. E aí ele limpa mais ainda, tá? Então, vejam que ele não está calculando nada aqui, tá? Por que que não está calculando nada? Porque não tem nenhuma instrução para fazer esses cálculos. Ah, mas eu queria saber quanto que eu gastei. Aí nós vamos lá para a tabela dinâmica. Aí na tabela dinâmica eu vou obter esses resultados, tá bom? Na tabela dinâmica ele vai fazer essas contas aqui de forma automática para nós. Ele vai mostrar isso para nós, tá? De forma extremamente organizada e bacana de ver, tá? Hoje, então, somente o filtro, tá? Só para a gente ir filtrando aquilo que nos interessa, tá bem? Bom, antigamente, antes de ter tabela dinâmica, a gente tinha que fazer isso aqui tudo no braço, tudo através de comandos, tá? Hoje a gente tem essas facilidades todas. Conforme as versões vão evoluindo, novos recursos vão surgindo também e vai facilitando mais a vida da gente. E a versão 365, que é aquela de assinatura, aquela tem mais recursos ainda, tá? Que só tem disponível para quem tem a versão paga, tá? A versão assinatura. E não tem nem na versão paga, mas que é desktop, que é essa que eu estou usando aqui, tá? Então, essa versão aqui não tem funções que tem lá na versão assinatura, tá bem? Então, evoluiu bastante. Mas, algumas coisas eu posso fazer aqui com as funções que eu tenho, tá? Eu posso pedir para ele me somar os valores totais somente das empresas que eu quero e das categorias que eu quero. Então, é o Conte CS, tá? Então, ele vai contar o quê? Ele vai contar na linha, ele vai contar lá o valor total somente da categoria de alimento, tá? Então, eu posso usar funções para fazer isso, mas eu vou fazer isso lá na tabela dinâmica, eu não vou fazer aqui, tá? Depois, mais adiante, até a gente ver como aplicar a função, tá bom? Mas hoje aqui não vai nos interessar. E como é que eu limpo isso aqui tudo? Ó? Simplesmente mostrando, ó, eu quero tudo. Quando eu botar tudo, ele vai zerar o espaço todo, tá? Aqui já está, inclusive. É a empresa que eu tenho que vir, né? Não, categoria aqui, é tudo. Pronto. E agora estão todos os meus dados aqui. E eu tenho nessa tabela, eu tenho 143 itens, tá? Então, todos eles estão categorizados aqui com os valores do ICMS, PIS e COFINS, tá? Aqui a gente já viu, né? Essas fórmulas aqui do maior imposto, do menor imposto. Está lá o maior, está lá o menor. Já vimos a solução do imposto para pegar o primeiro valor acima do zero. Já vimos a média, que é bobagem, né? Porque a média não faz nada, né? Só tem que dizer qual é o intervalo, né? Não tem nada de especial nessas funções. A função soma também não, tá? Ele vai somar aqui. E o valor total da nota também é um total, uma soma simples, tá? O segredo de usar essas funções é eu ter a minha tabela e as minhas listas nomeadas de forma correta, tá? Para eu usar, então, a referência estruturada, não usar o intervalo. Fechou? Porque daí, se eu tendo esses dados estruturados, eu tenho acesso a eles em qualquer das minhas guias, tá?
momento em que eu estabelecer a referência da célula, ela é desta guia, ela não é da pasta de trabalho, tá? Daí a importância da gente ter os nomes corretos, tá? Então, tem aqui para achar a porcentagem do total, né? Dos impostos e aqui dos federais e aqui dos estaduais, tá bem? Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui, ó? Como é que a gente... Vamos ver como é que eu estruturei essa planilha, tá? Como é que eu inseri esses dois campos aqui, empresa e categoria, tá? Eu não vou desmanchar aqui a minha planilha, vou fazer uma nova aqui, vou criar uma tabela qualquer e vou partir do zero com vocês, tá? Então, aqui nós chamamos, vamos chamar de... Eu vou reproduzir lá, que eu acho que vai ficar mais fácil. Código, empresa... Vou botar a categoria aqui e vou deixar a empresa de fora, porque é o que eu quero inserir, tá? Então, aqui inserir tabela. Repare que aqui no inserir, ó, eu tenho tabela, é até onde a gente está indo até o momento, né? Olha lá, ó, mas aqui é o mesmo lugar para inserir a tabela dinâmica, tá? Então, tá aqui a minha tabela. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? No momento em que eu formato a minha tabela e eu insiro um novo campo, o Excel, infelizmente, desfaz a largura das colunas, tá? E aí eu tenho que ajustar isso. Então, aqui código e aqui categoria. Então, eu não preciso ter nada para mostrar aqui, mas eu vou fazer assim, ó. Pega aqui os 6 primeiros, só para ter alguma coisa, tá? Ctrl V. E aí ele já ajeita lá. Só dá 2 cliques aqui, ele vai acertar a largura em função do conteúdo da célula, tá? Então, os 6 primeiros códigos também. Aqui. Ctrl V. Mesma coisa. E agora aqui a categoria. Mas vejam que a categoria, ó, o código não está validado. A categoria está. E vejam que não está selecionado a categoria. Ela está buscando a categoria lá na lista do produto, tá? Eu não tenho que ficar redigitando as coisas. Eu tenho que preparar a minha planilha de forma a fazer com que ele trabalhe para mim, e não o contrário, tá? Eu já vou ver esses códigos aqui com vocês, tá? Como é que a gente faz isso? Então, são 6, né? 6 primeiros aqui. Ctrl C. E Ctrl V. Ó, inclusive, ele trouxe aqui, ó, a validação de dados quando eu fiz a cópia, tá? Então, quem é que está aqui? É a lista de categoria do produto, tá? Então, dados, validação de dados. Então, ó, lista categoria, tá bem? Aqui quem tá? Aqui não tá nada, aqui eu estou escrevendo. Aqui também. Mas eu quero agora aqui colocar quem? Eu quero colocar a empresa. Então, para não deixar vazio aqui, lim, menos o lim. E tá lentinho pra caramba aqui. Desse cara aqui, pronto. E aí copiar para baixo. Bom, eu acertei aqui, ó, as minhas colunas, tá? Agora, olha lá, eu quero deixar igualzinho esse cara aqui. Olha lá, que é data, empresa, categoria e código. Então, é data, empresa, categoria e código. Não precisa ter aceno nem nada. Então, data fechou.
Então, o código está antes da categoria. Tá bem? Então, como é que eu faço para ajustar isso aqui? Primeiro, eu quero inserir a empresa. Então, com o botão da direita, inserir o quê? Colunas da tabela à esquerda. Eu posso inserir também linhas acima, tá? Aqui me permite inserir linha. Agora, se eu fizer isso aqui no código, olha lá, o linha já não vai estar habilitado. Por quê? Porque eu não tenho linhas acima do cabeçalho, eu só tenho abaixo. Tá, mas então por que que ele não tem para colocar linhas abaixo? Porque ele fecha a porta, tá? Por quê? É uma questão de conservar o código da programação, para não dar rolo. Então, quando eu quero acrescentar colunas, eu vou lá no código. Quando eu quero acrescentar linhas, eu vou lá nos registros. Tá? Então, quero acrescentar um novo campo, vou lá no cabeçalho, onde estão os campos. Quero acrescentar novas linhas. Eu vou nas linhas da minha tabela, lá nos registros. Tá? E lá, então, eu faço a adição de linhas na minha tabela. Tá? Então, aqui, ó, cliquei lá no código e eu vou clicar onde? Na coluna na qual eu quero arredar para entrar uma nova. Tá? Então, eu quero entre a data e o código, eu quero a empresa. Então, eu vou lá no código e arredo o código, porque a data tem que ficar onde ela está. Então, aqui, ó, inserir, coluna à esquerda. E ele vai lá e coloca. E olha o que ele fez, ele bagunçou tudo. Tá? Então, não tem uma maneira fácil de fazer esse negócio aqui. Tem que refazer tudo, tá? Então, como eu tinha aqui, ó, olha a diferença que vai dar aqui, ó. Aqui é texto e aqui é texto, tá? Eu vou inserir uma outra aqui agora. Inserir coluna à esquerda. Tá? Então, ele pegou quem? A largura dessa daqui agora, e não mais. Ó, essa largura aqui era do código, essa largura aqui é a mesma da categoria, tá? Ah, e colocou errado. Vai lá e exclui. O quê? Coluna da tabela. E está resolvido o problema, tá? E repare que quando eu inserir uma nova coluna, ele automaticamente criou um novo campo. Não está vazio lá. Tem um campo, tá? Que ele chamou de coluna 1. Então, ele sempre... O que eu acabei de apagar aqui, ó, ele criou coluna 2. Ó. Por quê? Porque a gente viu que uma tabela obrigatoriamente precisa ter um cabeçalho, um nome, que é o campo da minha tabela. E esses nomes não podem ser iguais. Não posso ter colunas de campos com nomes de cabeçalhos iguais. Precisa obrigatoriamente cada um ter o seu nome, tá? Então, por isso que ele está botando coluna 1, coluna 2, e todas que eu acrescentar, ele vai coluna 3 e assim vai indo, tá? Ó, se eu clicar aqui, ó, o que, que eu estou fazendo? Eu vou excluir a coluna da minha planilha. E aí, aqui embaixo, vai tudo que estiver para baixo da minha tabela vai ser excluído. Então, cuidado quando vocês forem excluir, tá? Então, quando vocês pegam no cabeçalho da planilha, vocês querem excluir tudo que está naquela coluna, independente de ser célula, tabela, não interessa. Se tiver uma lista completa ali, também ela vai embora, tá? Então, eu quero excluir uma coluna da minha tabela, eu tenho que estar na tabela, tá? De preferência, no cabeçalho. E aí, o botão da direita, excluir, tá? Colunas da minha tabela. E aí, somente a minha tabela sofre essa exclusão, tá? Então, aqui nós queremos, é o quê? Empresa, né? E aqui, ó, para ajeitar, dá isso daqui, tá bem? Aí eu tenho categoria e código. E aí seria legal, né, se eu tivesse isso aqui, ó. Pronto. Não encontrei isso na sua biblioteca musical. É, e nem era Cid. A Cid se metendo aqui. Então, quando eu quero fazer deslocamento, eu seleciono a minha coluna, vou na direita, olha lá,
que é mais seguro vocês fazerem, porque eu quero vir para cá, tá bem? E se eu pegar aqui, se eu pegar muito lá, eu vou acabar me atrapalhando, se for antes aqui dessa coluna aqui. Então, eu quero vir para a esquerda, eu pego na direita. Eu quero ir para a direita, eu pego na esquerda, tá? Sempre do lado oposto para onde vocês querem arrastar. Clica, mantém clicado e arrasta, e está resolvido o problema. E aí o flash está maior ainda, né? Porque agora está tudo descontrolado. Por quê? Porque está preservando as minhas larguras, ó. Então, agora é só eu acertar aqui. Isso não tem uma maneira fácil de fazer, tá? Não tem uma maneira mágica de eu pegar e ajustar a tabela. Eu vou ter que, toda vez que eu inserir uma coluna nova, ele vai bagunçar tudo daquela coluna nova para frente, tá? O que está para trás, ele não mexe. Tá? O para trás, ele não mexe. Ou seja, para a esquerda, ele deixa intacto. Tudo que está à direita acaba assumindo a largura da coluna anterior, tá? Então, agora aqui nós já conseguimos ajustar. Então, agora tá data, empresa, categoria e código, tá? Então, eu não preciso mais dessa linha aqui. Ó, como eu cliquei aqui, ó, no cabeçalho da linha da minha planilha, então eu posso excluir tudo que tiver daqui até o final lá, ele vai excluir, tá bem? Bom, agora eu tenho que botar aqui a empresa, ó. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma validação de dados, tá? Então, lá em dados, validação de dados, que não pode ser qualquer empresa, tá? E aí é de uma lista, clico aqui na fonte, quando eu não lembro, eu digo que é o F3, e aí ele vai mostrar a lista. E aqui agora tem, talvez, a possibilidade de surgir uma dúvida de vocês, que é, tá, e o que eu coloco? Eu coloco a razão social, nome fantasia. Nome fantasia, tá? Ah, mas se é filial 1, filial 2, não importa isso, tá bem? O que importa é da empresa. Não importa se vocês estão... deixa eu ver aqui, esse mercado aqui que tem Paraíso lá do Laranjal e o Paraíso lá do Fragata lá. Não interessa, tudo é Paraíso, tá? Então, eu estou pegando aqui, ó, eu criei uma lista chamada nome fantasia. Eu não estou pegando o nome da empresa, tá? Por exemplo, WMS. Quem é WMS? É da Walmart, né? Então, vou lembrar isso, vou saber, tem gente que não sabe. Mas no que falar Big, sabe, é o lado da Juscelino, né? Então, aqui eu tenho o quê? Ó? Eu tenho somente essa célula, ó, que ela está com a validação de dados. É só mandar copiar e todas ficarão com validação, tá? Então, o que eu tenho lá? Eu tenho, então, as empresas. Aqui foi tudo colonial, né? Então, vejo que aqui, ó, aqui eu estou definindo com a empresa, tá bom? Aqui, ó, eu não estou definindo. Aqui ele está buscando. Ah, mas eu não posso também definir? Não, não dá. Tá bem? Não dá. Por que que não dá? E daí eu tenho a compra. Aí vocês vão associar, mas vocês já sabem que aquilo ali é do colonial, então não precisa associar. E daí quando vocês mandarem copiar, é de cima a baixo, vocês estão inserindo produtos, né? E aí já sabe, ó, quintal data, assim como eu fiz com a data. A data eu coloquei lá, escrevi a data e mandei copiar. Empresa, selecionei e mandei copiar. Mas a categoria, eu não tenho que ficar lembrando categoria, não tenho que estar selecionando, porque isso também não está lá. Então, eu crio a tabela produto, e lá na tabela produto é que eu vou definir a categoria dele. Tá? Que está aqui, ó. Então, quando eu clicar aqui, ó, eu tenho todas as minhas categorias, tá? Onde é que elas estão? Onde é que está essa lista aqui? Onde é que está essa validação de dados? Aqui, ó, eu estou escolhendo. Vejam bem. Está lá, ó, legume e legume, tá? E está lá na minha lista. Aqui, nessa tabela, eu estou escolhendo. Por quê? Porque aqui eu estou categorizando o meu produto. Eu estou dizendo o código dele, a descrição dele, quanto que é o PIS, o COFINS e o CMS desse produto, tá? E isso é referente a qual empresa? A Colonial.
Mas eu não preciso botar aqui também, ó, que eu quero saber. Porque nós já vimos que eu posso ter o mesmo produto de empresas diferentes. Aí é de quem? Vou ter que estar fazendo uma programação para isso? Não. Então, como se repete, olha aqui, ó, é colonial e vai até o final dessa compra ou das próximas, né? Não tem sentido eu fazer. Agora, aqui não. Aqui, para todos os produtos é colonial. Então, é copiar e deu. Aqui não. A categoria, cada produto tem a sua categoria. Então, olha, é complicado. Primeiro, eu lembrar a categoria que eu quero associar a esse produto que eu estou comprando. Então, eu não estou selecionando aqui, ó, eu estou fazendo ele buscar isso para mim. Então, eu faço isso uma única vez. Então, aqui, salgados, vai ser sempre categoria salgado. Eu não vou precisar me preocupar com isso. Por quê? Porque isso já está aqui. Ó, o que houve aí? Tem alguém perguntando alguma coisa? Não. Pessoal, estão entendendo, hein? Eu já estou falando aqui há quase 40 minutos e ninguém me parou ainda. Estão entendendo? Bom, se não estão respondendo é porque estão. Continuemos. Então, aqui é que eu defino categoria, porque depois eu só busco lá, tá bem? Assim como eu fiz para esses outros dois aqui, tá? Então, aqui está. E agora eu vou fazer isso aqui de novo, ó, tá? Aqui, ó, o que ele faz? É o índice da categoria produto. Eu tenho L categoria, não tenho? Tenho L categoria, que é laticínio, salgado, frios. Essa é uma lista. Mas aqui está, L categoria produto. Agora, essa lista é a categoria associada ao produto, e não ao tipo de categoria. Esta é a parte mais importante que vocês têm que se darem conta que tem diferença e por que são diferentes. Quando eu estou estruturando a minha planilha, eu tenho que saber exatamente a que informação eu estou me referindo. Então, essa categoria aqui é a categoria do produto. Então, esta lista é a categoria produto. Tá? Então, e de onde ela surge? Ela surge daqui, ó. Aqui está a minha lista, a categoria produto. Mas quem é essa caixa aqui? Esta aqui, essa validação é a categoria produto. Desculpa, a lista, a categoria. Aqui, ó. Vamos lá. Validação de dados. L categoria. E quem é a L categoria? Ó, agora eu vou buscar aqui. Olha lá, as categorias que eu defini. Tá bem? Então, essa aqui serve para qualquer produto. Então, quais categorias eu posso escolher para o meu produto? Somente essas daqui, essas que estão nessa lista aqui. Mas eu quero uma outra. Então, você faz o seguinte. Vamos inventar uma categoria aqui? Aqui, eu tenho outros, tá? E eles, reparem que eles estão em ordem alfabética. Estão em ordem alfabética, olha lá. Estão de A a Z, tá inclusive marcadinho lá. Fechou? Eu vou acrescentar uma outra categoria aqui. Vestuário, por exemplo, tá bem? Vamos inventar a categoria vestuário. Então, se eu botar o vestuário aqui no final, ele vai acrescentar, ó, vestuário. Fechou? Aí o que aconteceu? O outro subiu, ele já não está mais no final da minha lista. E se eu pegar o outros e colocar na ordem alfabética, ele vai aparecer lá depois do L, antes do P. L-M-N-O-P. Então, vai aparecer depois de limpeza e antes de padaria. Mas eu não quero ele aqui no meio, eu não quero ele intruso aqui, eu quero ele no final da minha lista. Tá? Como ele estava aqui. Se eu acrescentei um novo, o que aconteceu? Ele já não está mais. E o vestuário, até que teoricamente ele está na ordem aqui, tá? Eu não fui muito feliz aqui na escolha do nome. Vamos chamar de roupas, então.
Aí fica mais fácil. Ó, eu vou mandar ordenar isso aqui, tá bem? Ele vai ordenar. Então, de A a Z. Ordenou. Ah lá. Então, o outros veio para cá, ó, e o roupas veio para cá. O roupas veio para o lugar certo. Fechou? Mas o outro não, eu queria aqui embaixo. Então, o que a gente faz? Quando eu quero adicionar uma nova categoria, o que eu faço? No lugar do outros, eu boto a nova categoria. Fechou? Cadê o outros? Ainda não vou colocá-lo. Agora eu vou ordenar. De A a Z. Está aqui tudo ordenadinho. Roupa. Agora eu acrescento outros. E aí eu tenho a minha lista ordenada, com as categorias certinhas, e o outro está lá no final. Então, vai ser um sistema meu. Tá? Se vocês não estão nem aí, coloca, ordena e está tudo feito, tá? Eu, para manter o outro lá no final, e se vocês repararem, o outros é sempre o último que aparece. Quando não tem nada definido, é a última coisa que aparece. Ó, lei tudo. Ah, não tem, então é outros. Então, repare que por uma questão padrão de seleção de informação, o outros é o final. Quando eu faço diferente, o que está acontecendo? Eu estou fugindo do padrão. E ao fugir do padrão, eu posso gerar o quê? Confusão. Tá? Posso gerar confusão. Então, procurem observar as coisas que vocês acessam, como elas acontecem, a ordem, a sequência e tudo mais, porque isso não é por acaso, tá? Isso tem uma resposta lógica para isso, tá? Neste caso aqui, o que é? Por que consta lá no final? Assim como todos os outros. Bom, nenhuma das opções aqui está atendendo, então é outra coisa. Então ela não está numa ordem. Quando eu acho, ó, eu já olhei tudo, tá? É o outro. E aí quando não tem? Eu tenho que escolher uma, né? Mas a que eu quero não está lá, não condiz. Então, tu consegue dar um nome para essa categoria? Então bota lá. Se não, bota outros e toca a ficha, tá? Funciona do mesmo jeito. Então, nós já vimos também aqui como a gente inserir dados em uma lista sem prejudicar a normativa dessa lista. Qual é a normativa da lista? Ela é colocada em ordem alfabética, existe uma categorização em ordem alfabética possíveis, e quando não tem uma categoria definida, a última opção é a escolha do outros, tá? Para não ficar sem uma resposta. Digamos que eu estou preenchendo um formulário, se for, e isso é uma resposta obrigatória. Eu tenho que dar uma resposta. E aí vocês querem dizer, mas não é nada disso. Tá? Então, só tem rua e avenida. Ah, não tem passeio, não tem nada? Não tem travessa? Então, preciso categorizar, tá? Quando as possíveis, e eu quero dar uma outra alternativa, que é algo que inventário que eu ainda não conheço, botar outros lá e tudo certo, tá? Então, fechou aqui com relação à organização, tá? Repare que aqui, ó, não tem nada organizado aqui, ó. Tanto faz aqui um nome, tá em ordem ou não tá, isso não interessa, tá? Ah, mas eu quero, então tá. Vai lá no nome e ordena. Pronto, tá ordenado, tá? Aqui eu posso ordenar o ICMS, ele já tá, né? Mas digamos que eu não tivesse, seria interessante, tá? Porque daí eu sei o valor e aí numericamente a gente vai se situando na lista quando as coisas estão ordenadas. Então vejam que a gente viu a aula passada a ordenação, mas o recurso. Agora eu estou vendo a ordenação aqui com o foco estabelecido. Ou seja, eu quero ter facilidade para encontrar as minhas informações. Então, eu tenho que encontrar uma maneira de organizá-las, tá? Então, a gente usa o filtro. Reparem que aqui, ó, eu não tenho o filtro lá aparecendo, ó. Por quê? Porque ele foi oculto, olha aqui, ó. Como eu estou no menu dados, ó, eu tenho aqui, ó, quando eu marcar o filtro ó, lá, ele aparece, tá? Então, quando eu estou no menu dados, a opção filtro aparece. Olha lá, classificar e filtrar, tá bom?
Quando ela está na página inicial. Onde é que eu acho? Aqui em classificar e filtrar. Veja a importância que eles dão, ó. Eles trouxeram aqui para o menu página inicial a opção de classificar e filtrar, porque é um negócio legal de usar, tá? Dentro de uma tabela. É importante usar o filtro e a classificação. Então, mas aqui só que me dá um pouquinho mais de trabalho, porque eu tenho que localizar, ó. Então, mesma coisa, tá? Então, em dados, eu tenho lá o filtro para tirar. Ó, já fiz tudo que tinha que fazer, eu quero limpar as minhas tabelas, é só tirar o filtro, tá? Na verdade, eu não estou tirando, eu estou desabilitando, tá? Ah, mas eu quero organizar, ordenar de novo. Habilita e faz, tudo do mesmo jeito, tá? Isso vai interferir na lista só na ordem dos produtos lá, dos itens que aparecem na lista, tá? Não dos produtos, dos itens da lista. Agora aqui ele mostrou ó, a empresa ordenada, antes não estava, tá? Quem estava primeiro? O Colonial. Por quê? Porque é onde eu mais compro. Então, quem vai usar a minha tabela vai usar mais essa opção. Olha, se ela vai usar mais essa opção, joga essa opção lá em cima. Ela não tem que ficar procurando a opção se ela usa mais vezes aquela opção. Então, aquela tu joga lá em cima. Ordena tudo, todo o resto, e aquela opção tu desloca ela lá para o início da lista. Porque olha só, eu não preciso nem me deslocar. Então, digamos que aqui a categoria seja alimento, ó. Ela já está, até pelo próprio nome, né? Alimento, começa com A, então não tem que buscar. Bebida é outra coisa que a gente muito compra, né? Então tá lá. Carne também é, nem tanto, né? Bom, mas aquilo que eu mais compro, eu procuro jogar lá no início da minha lista, tá? Fechou? Eu vou preparar para amanhã, já estão 5 para as 4, para as 13, eu não vou conseguir ver com vocês. Eu vou preparar para amanhã a tabela dinâmica para a gente fazer as contas e vou ver algumas funções que a gente pode usar sem precisar criar a tabela dinâmica, tá? E a tabela dinâmica eu escolho aquilo que eu quero que seja mostrado, o resto ele não mostra, tá? Então ele não vai me mostrar aqui alguma das opções, por exemplo, quantidade, unidade e valor unitário, no momento não vai me interessar. Então são 3 colunas importantes, porque a quantidade me define o valor total, porque ela está baseada na fórmula do valor total, que ela multiplica o valor unitário pela quantidade. Então, são 2 campos importantes para uma fórmula, que é o valor total, mas a unidade não. A unidade não interessa. Por que ela está aqui? Porque ela está lá na minha nota, lá quando eu baixo ela da internet. Então, para não ficar excluindo, apagando, deixa ela vir para cá. Tá? Mas, para analisar, eu não preciso dessas informações. Então, elas nem vão aparecer na minha tabela dinâmica. Uma tabela dinâmica cria uma outra tabela, tendo como base uma tabela. Tá? Então, ele vai criar uma tabela, por isso o nome, dinâmica, porque eu vou dinamizar os meus dados, eu vou escolher aquilo que eu quero mostrar. Então, por isso que ela é dinâmica, ela me permite escolher quais campos e quais informações e que forma que eu quero esses dados organizados, tá? Mas ele precisa ter uma tabela matriz, que vai ser essa de despesa aqui. Fechou? Então, nós vimos hoje como ordenar as listas, como colocar itens, ainda manter a ordem e especificar algum ponto diferente da curva, como colocar um produto na frente, já que é o mais usado, e como organizar a minha tabela, criando novas colunas e movimentando uma coluna de um lado para outro, tá? Sem prejudicar. Vejam que para mover, vocês precisam selecionar a coluna inteira, tá? Eu não estou selecionando só isso daqui. Eu estou pegando desde o cabeçalho lá, ó, e não pode ser aqui fora, ó. Tem que ser dentro da tabela, tá bom? Então, se eu pegar isso daqui e arrastar, o que ele vai fazer? Ele vai entender que eu estou querendo tirar esses dados aqui para soltar para outro lugar. E não é isso que eu quero. Eu quero levar essa coluna inteira para outro lugar. Tá? Então, cuidado quando vocês forem selecionar. Então, vimos que o filtro a gente pode tirar. Ó, qual é o erro que deu aqui? Olha lá onde é que está o meu cursor. Está fora. Não tem nada, não tem filtro nenhum, tá?
nenhuma matriz, entendeu? Que me permita colocar um filtro, tá? Então, eu preciso estar dentro para habilitar. Como já está, desabilita. Tá bem? Fechou? Bom, são 3 para as 3. A gente pode, então, concluir a nossa aula. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, faço, que eu deixo na gravação. Senão, eu encerro a gravação.